Sim, tem algo que está me incomodando bastante em relação ao futuro do Brasil, né, a economia mundial, e isso torna bastante complicado um reajuste financeiro para os servidores públicos em 2023, tá? Embora os servidores públicos federais já estejam aí há bastante tempo sem reajuste, talvez isso dure um pouco mais de tempo. Então, se liga nesse vídeo aí, nesse papo que eu vou conversar com vocês agora. Tem um cenário que tem me assustado bastante e eu quero colaborar com vocês que estão aqui me assistindo, ajudando a proteger o patrimônio. E eu não estou nem me referindo ao próximo governo, a coisas que podem acontecer no Brasil em relação ao aumento de gastos. É óbvio que se o governo for mal, todo o problema piora, mas há uma conjuntura internacional que tende a deixar todo mundo mais pobre. Isso tende a acontecer em 2023, lá pelo meio do ano de 2023. E basicamente, qual que é o motivo disso tá acontecendo, desse cenário tá acontecendo? O principal motivo é a subida de juros nos Estados Unidos. Mas é óbvio, por que os juros nos Estados Unidos estão subindo e por que isso vai impactar em todo mundo? A economia dos Estados Unidos, ela está passando por dois problemas. Um problema é que ela está desaquecida, mas mesmo estando desaquecida, as pessoas estão comprando menos lá. Não é à toa que Google está demitindo, a Amazon está demitindo, as grandes Big Techs estão demitindo, né? O Walmart está demitindo. Então, a economia está desaquecida, mas mesmo com a economia desaquecida, está tendo inflação. Então, isso é algo bastante preocupante e não pensem que, mas os Estados Unidos não tem nada a ver com o Brasil, isso aí não vai impactar por aqui. É claro que vai. Eles são o segundo maior comprador do Brasil e o maior comprador dos Estados Unidos, que por sua vez é o maior comprador do Brasil. Então, essa triangulação aí entre Estados Unidos, China e Brasil, ela vai ser afetada. Na prática, significa que menos dólar vai entrar no Brasil. Entrando menos dólar no Brasil, qual que é a grande tendência? O dólar subir, o dólar disparar. E isso vai trazer quais consequências aqui para o Brasil? Mais inflação. Some-se a esse problema, né, o que eu já falei, que é a subida da taxa de juros nos Estados Unidos. Quando a gente sobe a taxa de juros de um país, a gente retira dinheiro de circulação e, com isso, busca diminuir o consumo para frear os preços. Só que, quando os Estados Unidos, a maior economia mundial, sobe a taxa de juros, isso acaba afetando o mundo inteiro, principalmente os países emergentes como o Brasil. Subir a taxa de juros significa que o governo, para o dinheiro que as pessoas emprestam para o governo, né, são os títulos do governo, significa que ele vai remunerar melhor as pessoas que emprestarem dinheiro para ele. Então pensa aí no investidor estrangeiro. Ele vai deixar o dinheiro no Brasil, que tende a ser desvalorizado em relação a moeda nacional tende a ser desvalorizada em relação ao dólar, ou vai colocar lá nos Estados Unidos, na economia mais resiliente do mundo, e que é em dólar, e que o Tesouro Americano que vai pagar esses juros pelo empréstimo de dinheiro, né? Os Estados Unidos, ele tende a ter juros próximos de zero. Só que tem economistas falando aí em juros lá para o meio do ano que vem, em torno de 5,20%, 5,5% até, né? E isso é muita coisa para os Estados Unidos. Isso vai fazer com que a gente tenha muito dólar saindo do Brasil e indo lá para os Estados Unidos. E isso significa que a gente pode enfrentar muitos problemas no futuro. Se você ganha aí 5 mil reais, pode ser que o poder de compra dos seus 5 mil reais caiam para 3 mil reais, 4 mil reais, né? Então, é algo preocupante, é algo que eu estou me precavendo, né? Pensando nesse cenário para o futuro, né? Essa crise que se avizinha. Tomara que isso não aconteça, mas a gente tem que se preparar se isso acontecer. E nesse cenário tem oportunidades, inclusive, para ganhar dinheiro se você souber o que está fazendo, né? Então, eu preparei um curso gratuito sobre investir na gringa. É um mini curso, tá? E é gratuito. Eu vou deixar aqui a primeira parte para vocês
assistirem desse mini curso. E a segunda parte tem um link fixado aqui nos comentários, você faz o cadastro gratuito. E assim, ó, tudo isso que eu estou prometendo, mini curso, investindo na gringa, vai aprender a abrir conta nos Estados Unidos, fazer os primeiros investimentos, né, em companhias que sejam mais seguras, em títulos do Tesouro Norte-Americano. Eu vou te ensinar isso. E isso é de graça, tá? Então, essa é a minha contribuição com todos vocês que acompanham aqui o canal há bastante tempo, vem apoiando o meu trabalho. É uma forma de retribuir a atenção de vocês aqui, que vocês me honram aqui todo dia me assistindo. E é isso, tá? Então vamos se precaver, vamos ser inteligentes, né? Não é para ficar desesperado, não significa que isso vai impactar brutalmente no Brasil, mas é importante que a gente fique atento e melhor ainda se a gente conseguir até ganhar um dinheiro com essas circunstâncias aí que estão se avizinhando para 2023, lá pelo meio do ano, tá bom? Por hoje é só, um grande abraço e fiquem aí com essa mini aula, primeira parte, segunda parte, link fixado nos comentários. Tchau, tchau! E vamos então dando início a esse curso, esse mini curso Investindo na Gringa. Eu quero passar para vocês um pouco da minha experiência, tá? Uma noção geral para vocês começarem a se alfabetizar com esse mundo de investimentos e já dar o primeiro passo, sobretudo investindo na gringa, tá? Vocês vão entender a importância de ter investimentos em moeda forte, né? Investindo num país que tem uma economia forte, uma economia mais resiliente, sobretudo pensando no longo prazo. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz Krieger, né? Eu fui policial rodoviário federal por 8 anos. Junto com isso, né, na maior parte do tempo, eu já empreendia, né? Eu criei uma empresa, eu não administrava, né? Não era sócio-gerente, até que eu pedi uma licença de interesse pessoal. E daí eu comecei a administrar mesmo, me envolver mais com o negócio, até que chegou uma hora que, por uma conjunção de fatores aí, eu resolvi me exonerar, né? Muitas pessoas pensaram, nossa, mas que doido, né? Pô, eu tinha uma aposentadoria, para quem não sabe, eu tinha aposentadoria integral ainda, né? Porque, enfim, eram outras regras antes, né? Então eu ia me aposentar com paridade, integralidade, com todas essas coisas. Mas eu me preparei e eu vi um caminho muito melhor para mim, tá? Importante dizer isso para mim, porque eu gosto de lidar com o risco, né? Um caminho que para mim era melhor. Mas mesmo quando eu estava na PRF, eu abri mão da aposentadoria integral, né? Eu fiz uma requisição, né, pedindo, olha, abro mão da aposentadoria integral. Por que eu fiz isso? Para reduzir o desconto que eu teria no meu contra-cheque. E com isso sobrava mais dinheiro para investir. Porque eu nunca pensei, eu sempre tive isso na minha cabeça. Na minha cabeça eu tinha isso muito forte, de não depender do governo. A gente não pode, a gente tem exemplos próximos aqui, né? A Argentina, às vezes o cara era servidor público, lá na década de 90 ele estava muito bem na Argentina. Ele viu o poder de compra dele ser corroído. Não adianta você ganhar 30 mil reais se quando você vai na padaria o pão custa 10 reais, né? Então, o poder de compra é muito importante e isso está ligado à economia do país, né? E a gente vai trabalhar um pouquinho aqui sobre isso, né? Sobre esse risco Brasil. E eu não estou nem falando, nesse momento, do atual presidente, né? A conjuntura internacional demonstra que o Brasil vai enfrentar bastante dificuldade nos próximos anos, né? Já vem enfrentando, na verdade, né? Nunca deixou de enfrentar, mas isso vai se agravar um pouco mais nos próximos anos. E nesse momento, a gente tem uma boa oportunidade de investir na gringa. Eu vou explicar sobre isso, então, para vocês. Vamos lá. A gente vai falar aqui sobre aposentadoria. Basicamente é isso, né? Eu mandei um formulário para vocês, muitos preencheram, e tinha algumas pessoas falando, né? A ideia, 25% mais ou menos, tem na mente oportunidades de ganhar dinheiro no curto prazo. Eu já vou dizer para você, pessoas com esse pensamento tendem a se dar muito mal na bolsa de valores. Então, a ideia aqui é longo prazo, porque a economia ela opera com ciclos econômicos. Então, às vezes, o ciclo econômico ele vai demorar 5 anos, 10 anos.
Então, você está lá com um conjunto de investimentos que está no momento de uma baixa. E aí você vende na baixa porque se desespera. E aí o que acontece? Muda o ciclo econômico e aquilo se recupera e quando vê, dispara. Mas aí você já vendeu. Então, a maioria das pessoas que ficam com esse pensamento de ganhar dinheiro no curto prazo, o que eles fazem? Eles, quando o ativo está subindo, eles compram. E aí o que acontece? O ativo começa a descer. Aí começa a descer, eles se apavoram e vendem. Então, eles sempre compram caro e vendem barato, né? E perdem dinheiro. Então, vamos ter o primeiro fundamento que você tem que ter na sua mente se quer entrar nesse mundo de investimentos é pense no longo prazo, tenha resiliência e paciência com os investimentos, tá certo? Curto prazo vai te levar ao fracasso, né? Muita gente pensa aí, fazer day trade. Tem gente que ganha dinheiro com day trade? Tem. Eu mesmo já ganhei um dinheirinho com day trade. Porém, eu perdia muito mais tempo controlando aquilo do que se eu fosse cuidar dos meus negócios, cuidar das minhas coisas. E outra coisa, tá? Era dinheirinho que eu ganhava. Mais ou menos 1% só do pessoal que investe em day trade vai ganhar mais do que a média de alguém que trabalha no Uber, por exemplo. 1%. Então a chance de dar errado é muito maior. Tá? Então não aconselho day trade, não aconselho nada de curto prazo. Essa é a minha dica nesse momento e nós vamos falar aqui sobre construir aposentadoria, construir independência financeira para que você também não dependa mais do governo e consiga tomar as melhores decisões para você, né? E não fique escravo disso, né? Então, bora lá. Começando aqui, pessoal, com essa informação da Infomoney, 90% dos brasileiros não guardam dinheiro para aposentadoria, diz estudo. Servidor público costuma confiar muito, não, eu vou me aposentar aqui com o governo. Péssima coisa a se fazer, né? Não há essa estabilidade que as pessoas imaginam que tenha, né? A gente é muito mais frágil, né? Um presidente, ao longo aí de 8 anos, consegue, 4 até, consegue destruir um país, consegue fazer o seu dinheiro valer muito menos. A gente tem exemplo na Grécia, exemplo na Argentina, exemplo na Venezuela. Então, não confiem no governo. E meu conselho é, tenham outras fontes de renda. Tem como ter outra fonte de renda por investimentos, tem como você fazer negócios, né, que vão consumir algumas horas da sua semana e vão te gerar uma segunda renda. Quem sabe não é um tema para um próximo mini curso, né? E os investimentos vão te dar também essa outra renda. Então, um dos objetivos aqui desse vídeo, desse mini curso, é que você não fique nesses 90% que não guardam dinheiro, que entre para os 10% que vão guardar dinheiro para aposentadoria. E agora eu fiz aqui uma simulação, tá? É uma simulação com um valor que talvez para a maioria aqui seja um pouco alto nesse momento, mas com o tempo talvez esse valor já fique mais tranquilo para vocês. Olha só, se você pegar R$ 1.200 por mês, e né, um investimento inicial de 1.200 e depois mais 1.200 todo mês, e mantiver uma taxa de juros de 14% ao ano, ou seja, você fazer o seu rendimento render 14% ao ano durante 30 anos, você vai acumular 5 milhões, mais de 5 milhões de reais, tá? 1.200. Lembrando, né, que você pode, às vezes veio o 13º, eu consigo botar mais, agora veio o 13º, eu consigo colocar 4 mil, né? Então, você consegue aumentar esse valor, equilibrar, de modo que a média fique em torno de R$ 1.200. Acredito que muitos PRFs estão fazendo esse mini curso aqui. Para um PRF, esse valor aqui é um valor relativamente tranquilo. Ok, aí tem alguns que podem dizer, Luiz, mas 5 milhões, né, se tiver muita inflação, ao longo de 30 anos não vai valer muita coisa. Esses 5 milhões são em valores de hoje. Tá? Se tiver inflação, pode ter certeza que esse valor também vai ser corrigido. Até os seus 1.200, os 1.200 que você coloca também vão ser corrigidos. Então eu estou falando do que hoje o valor de 1.200 corresponde. Tá? Então não necessariamente no futuro vai ser 1.200 que você vai colocar por mês. E esses 5 milhões também não vão ser 5 milhões. Se a inflação subir muito, esse valor montante aí também vai acompanhar isso. Tá? E Luiz,
com 5 milhões que eu guardei aí ao longo de 30 anos, quanto que eu consigo por mês para viver, né, ter uma aposentadoria? 5 milhões, pensando num investimento muito, muito seguro, vai te dar por mês aí algo em torno de 35 mil reais a 70 mil, né, nessa faixa, dependendo do grau de risco que você quiser correr, tá? Entre 35 mil e 70 mil, nessa faixa, né? É um valor muito bom, não é? Um valor muito bom. Lembrando que isso também é corrigido com a inflação. Tem jeito de você proteger o seu dinheiro da inflação. Agora, feita essa introdução, vamos aqui aos objetivos do curso. Os objetivos do curso são um panorama financeiro para os próximos anos, a importância de ter investimento nos Estados Unidos, como abrir uma conta bancária nos Estados Unidos e como fazer os primeiros investimentos. Esse mini curso é de graça, pessoal. Tudo isso, todos esses objetivos que eu estou falando aqui para vocês, eu vou realmente passar isso para vocês sem cobrar nada. Tá? Tem gente que acha, não, mas tem uma pegadinha aí. Não, ele vai dar uma parte, a outra ele vai vender. Não, não é isso. Vocês vão aprender a fazer tudo isso aqui que eu estou ensinando, tá? E vai ter um PDF, inclusive para vocês fazerem essa simulação que eu fiz aqui. Você pode simular aí com outros valores, né? A taxa de juros que diz ali é o quanto você pode fazer os seus investimentos renderem. O Warren Buffett, né, um dos maiores de todos os tempos aí na Bolsa de Valores, ele tinha a média de 20%, né, 20% por ano, às vezes mais, às vezes menos, né, média de 20%. Eu já consegui aí fazer 40% no ano, só que quanto mais dinheiro você tem, menos rentabilidade você vai ter. Então, um cara que tem bilhões, como o Warren Buffett, para ele fica muito difícil movimentar todo esse dinheiro, e ele tem que ser mais cauteloso, né, porque é um dinheiro muito grande. Então, quem é pequeno, meu caso, né, aí eu podia arriscar mais, né, cheguei a fazer 40%, né, teve ano que eu fiz 10%. Então, tem como fazer 14%, sobretudo se você colocar o seu dinheiro em dólar, né, porque além da valorização do dólar frente ao real, e a gente vai ver que isso deve acontecer nos próximos anos, tem as valorizações dos seus investimentos. Então, o dólar valoriza, você já ganha. Aí, mais a valorização dos investimentos, você ganha mais ainda. Então, os 14% que eu coloquei ali não é algo difícil de você conseguir por ano, tá? Esses são os objetivos e eu vou, para ficar em vídeos curtos, eu vou parar aqui a gravação e já já vamos para a parte 2.